Si, a gente já falou que você é uma mulher de mil e um projetos, né? Aliás, se tem uma pessoa que faz mil coisas ao mesmo tempo e assim, tem muito sucesso em todas elas, é você. E eu queria começar então te perguntando se você tivesse que dar um título para sua história, qual seria esse título? Só pra gente começar. Uma energia inovadora. Energia é uma palavra que sempre associam a mim, aqui e olha que em outros países pelo qual eu já percorri. Então, uma energia inovadora. Muito bom, porque isso já dá a ideia, né, assim, do que você traz e do que você carrega também ao longo dos anos, né? Eu queria que você contasse, então, para as pessoas que não te conhecem assim muito bem, onde que você nasceu, qual é a sua origem, assim, quem são seus pais, um pouco de você, da sua história. Bem, eu sou manauara. Poucas pessoas, não sei se já conhecem, já foram para Manaus, mas eu sou ali daquele finzinho do mundo, muito vistos aí pela Amazônia, mas sou filha de italianos, descendente de italiano e índios, digamos assim. Vim de lá para fazer nutrição em São Paulo. Eu escolhi ser nutricionista quando eu vi a primeira vez a questão da ciência dos alimentos. Falei, é isso aí, eu quero ser cientista dos alimentos. E meu pai sempre me apoiou, é um cara que saiu muito de baixo, advogado, tributarista, me agarra por trabalho, essa minha energia vem dele, porque é um indivíduo que eu vi batalhando e trabalhando no final de semana até 2 da manhã. Então eu nasci numa casa, né, gerada nesse sentido do trabalho. Meus irmãos são empreendedores e uma mãe muito amorosa, né? Então teve sempre muito essa coisa da família, a mesa, a comida sempre teve um papel muito importante nos nossos laços. Sempre gostei de cozinhar e não à toa vim parar na nutrição. E teve um momento que eu falei assim, quero fazer mesmo, eu vou fazer nutrição. E aí, onde é que tem a melhor faculdade? Não sei de onde surgiu isso, mas veio ali na hora, né? Onde é que tem a melhor faculdade? E aí eu fui descobrir que era na USP, em São Paulo, e eu falei assim, é pra lá que eu vou. Eu sempre tive uma determinação muito grande. E aí mudei de escola para poder me formar, né, nos últimos anos da faculdade, da escola, para fazer um vestibular. Passei na USP, morei 5 anos aqui em São Paulo, com o apoio dessa família incrível, que é a base, né, de muito do que eu sou hoje. Eu lembro que eu tinha, assim, 10 anos de idade, perguntava para minha irmã, ai, que tédio, não tem nada para fazer, o que eu faço? Ela, vem trabalhar, vem aqui para a loja, vem passar troco. E assim foi um pouco a minha adolescência. Com 14 anos eu aprendi a dirigir, ia para a loja da minha irmã, uma cidade, né, Manaus, naquela época não tinha nem shopping center. Então, nasci numa veia muito empreendedora. Tive, eu não sei se alguém vai lembrar aqui, mas células ao portador do Lloyd Bank. Eu, com 13 anos de idade, eu tinha uma conta, né, fundo ao portador, porque eu vendia salgadinhos na escola para juntar dinheiro para comprar algumas coisas que eu queria e para empreender dentro da escola, porque as freiras pediam doações. Eu falava assim, meu pai trabalha muito, ele não tem como doar assim, né? Não tinha essa consciência hoje. Eu vou trabalhar, eu vou fazer esse dinheiro para doar. E eu pintava as creches e levava uma multidão comigo. E assim surgiu essa criança rebelde. Cheia de vontade, empreender. Né? Ô, Si, e você falou que você tem irmãos, né? Os seus irmãos são todos mais velhos? Eu fui guerreira, acho que até para nascer, assim, tinha que vir. Minha mãe teve 3 abortos espontâneos, depois de ter um casal de filhos, uma menina e um menino, com 10 anos de idade, e aí eu nasci. Depois disso tudo, né? Então também fui criada por irmãos mais velhos, e isso me ajudou muito a ter mais responsabilidade. A minha visão eram meus pais e esses irmãos que também eram muito importantes para mim no sentido de... Eu fui uma menina precoce, na realidade, porque não tinha um amiguinho, né? Eram os irmãos mais velhos. Então, nasci no meio de adultos. E os seus irmãos são empreendedores, assim? Os dois? Sim, os dois são. A Ana trabalhou com artesanato, hoje ela faz festas, assim, incríveis, uma criatividade absurda. E meu irmão trabalha com negócios imobiliários, mas também foi aquele que já trouxe música. Já pensou uma loja na época, lá, 20 anos atrás, para você alugar CDs customizados? Então, antes de existir o Spotify, ele tinha uma loja Spotify, praticamente. Então, a criatividade dos manauaras era algo singular. Ah, isso é muito legal, né? Porque eu acho que também o ambiente onde você cresce inspira muito, né? E se você vê as pessoas, assim, começando do zero, fazendo o negócio acontecer, eu acho que isso também traz muito da sua personalidade, né? Porque você já nasceu num ambiente onde as pessoas iam muito em busca, né? Você acha que isso fez diferença pra você?
100%. Perguntam, né? Você tem um perfil. Não acredito que o empreendedorismo e essa iniciativa, ela seja algo que nasce com a gente. Não acho que tem estudos que mostram que os empreendedores são diferentes, eles vêm sempre meio cheio, eles não pensam que vai dar errado, enfim. Isso faz muito sentido aí para minha vida. Eu falo que eu fui para o Vale do Silício fazer uma experiência com empresários. Cheguei lá, passei um mês, né, lá no Google Launchpad, aquelas palestras, tudo. E eu olhava, eles davam um nome bonito para tudo que eu tinha vivido na minha vida. Então, tudo era MVP, R fácil, e toda essa história. Eu falava assim, isso faz sentido, já vivi isso aí. Mas, enfim. Então, a gente não nasce, eu acredito. A gente acaba sendo fruto das nossas experiências. Então, eu acredito que a minha infância, por ter sido com irmãos mais velhos e ter exemplos de um pai que, né, trabalhava muito, por conta disso, eu acredito que favoreceu a loja da minha irmã também, tá ali perto. Eu vivi esse ambiente. Eu também perguntava, pai, o que eu faço? Quero viajar com a minha prima. Não tenho dinheiro para você viajar. Vai lá e lê o livro. E era uma biblioteca gigantesca, cheia de livros. E eu lia o retrato de Dorian Gray, todos os filósofos lá, que ele me encaminhava, me botava para ler nas minhas férias, né? Hoje, naquela época você não tinha também a questão da distração digital tão forte hoje, que facilita, mas também, né? Eu sou mãe de um filho de 7 anos e que é difícil, assim. Eu falo, menino, agora é o momento de ler, vamos lá, ler no eletrônico mesmo. Mas é uma guerra. Então, o ambiente faz muito quem somos. Se a gente conseguir expor os nossos filhos, né? O ambiente da escola é importante, mas eu acredito que seja no ambiente corporativo ou no ambiente familiar, aquilo que a gente nos expõe, né? Como nós cultivamos nossos momentos livres, faz muita diferença de quem nós continuamos a ser ou a vir a ser, porque eu não quero parar por aqui, né? Eu tive isso na minha infância, tenho isso na minha empresa e quero para minha vida, quero cultivar hobbies, ter um ambiente diferente que favoreça sempre o novo. Essa questão que você falou é super importante, porque eu acho que são, de quais fontes a gente bebe, né? Então, são as influências também que a gente busca, né? Algumas referências também que eu acho que acabam dando muito sentido também para nossa história, para nossa vida, né? São coisas que a gente vai... Eu falo, a gente pode ter influências, né? Boas, não tão boas assim, só que a gente tem muito esse papel de escolher, né? A gente também pode selecionar, a gente pode filtrar muita coisa e pra gente poder se inspirar, né? Eu acho que isso que você trouxe é muito, assim, é muito verdade e é uma coisa que influencia bastante na maneira como a gente vai caminhando, né? Na maneira como a gente vai estruturando nosso caminho. Você concorda com isso, assim, ou você tem uma outra visão? Não, total. Essa trilha, né? Que a gente constrói, esse caminho que você falou, a gente pode escolher os nossos companheiros, para quem a gente vai dar a mão, né? Na escola a gente tem os nossos amiguinhos, a turma do fundo, a turma da frente. Na adolescência você pode desviar, né, os caminhos. Nas empresas, nas corporações, a gente faz as nossas panelas. Isso faz parte da vida, viver nessas comunidades. Aliás, foi o que nos tornou de homens sapiens, né? No livro do Homo Sapiens, o Harari já traz pra gente. O que nos trouxe como diferente foi nos agrupar de 50 em 50, de 150 em 150, e formou nossas comunidades. E depois a era industrial também, enfim. Tudo isso vem desse agrupamento de pessoas que conseguem viver em comunidade. Sim. E aí, hoje, a gente tem o advento disso aqui, né? Que nos permite estar perto do maior guru, né? Há poucos minutos num TED Talks. E a gente tem essa escolha. Então, o que a gente escolhe absorver de conteúdo vai nos fazer quem somos. Dizem que a gente é a média daqueles 5 que a gente convive, né? E na teoria aí dizem que o que difere a gente do Obama, do Barack Obama, 6 camadas de pessoas que a gente conhece, né? Tem as teorias aí dessa sociedade. Eu acho o máximo, porque eu vindo de Manaus, tem quem indica aqui em São Paulo, nessa cidade de pedras, eu tive que construir e trilhar esses caminhos. E uma coisa que talvez eu tive, como dizem lá em Manaus, né? A caboquinha arretada, né? Aquela caboquinha que tá ali no caboquinha, que é o jeito que a gente fala. Que é tímido, porque a gente tem a síndrome do vira-lata, de ser de uma cidade, né? Quase que mais do que do interior. Sim. Mas meu pai era ousado, né? E ele falava assim, fala, vai, abre o caminho. E eu acho que me ensinou isso. Então, nunca tive vergonha. E pensei grande. Agi pequeno, mas pensei grande.
E aí ia trilhando esses caminhos. Sim, nossa. Tremendo às vezes, né? Mas batia nas portas dos grandes. Mas assim, é com medo que a gente tem que ir mesmo, né? Porque se o medo for parar toda vez que a gente enfrentar, né? Toda vez que a gente sentir, acabou, a gente não sai do lugar, né? Eu sou muito dessa filosofia também, porque assim, tá com medo, mas vai com medo mesmo, porque é assim que a gente consegue evoluir, né? E assim, eu acredito que desde o início, né, da sua carreira, você já começou a ter um grande sucesso, aí você começou a trilhar um caminho que você falou, você sempre foi muito ousada e tal. E aí você já esteve presente em muitas revistas, né, importantes de saúde, de beleza social, etc. Como tudo isso aconteceu? Assim, como é que você comentou, não tinha ninguém que te indicasse aqui em São Paulo, você veio para a Cidade de Pedra, foi fazer faculdade e de repente começou a ter muito espaço aí no meio da nutrição, começou a virar referência, né, nesse meio. Como é que tudo isso aconteceu? Tem um livro, não vou lembrar o autor agora, mas que ele fala do líder servil, não tem essa história aí de ser um líder servil? Uhum. Eu li isso um dia e eu falo, gente, isso é muito retrato, né, do que eu trilhei para minha vida. E eu acho que é o que me ajuda hoje, a ter aberturas. É você servir. Servir ao teu funcionário, servir ao teu colega, ao teu amigo. Falo muito do networking. Talvez seja networking, mas networking só por networking, troca de cartão, te conheço e na hora que eu preciso eu te procuro, ou eu te acesso no LinkedIn quando eu estou desempregado, ou quando eu quero um projeto. Não foi muito a minha trilhagem, né? Porque eu sempre quis servir. Eu tive restaurante, não à toa, né? E eu limpava com álcool gel as mesas e servia. Eu era dona do restaurante, eu cheguei a ter 10 unidades, numa classe AAA gargalhada, né? Não precisava nada disso, mas eu tinha essa postura. E eu lembro que o namorado meu falava assim, mas como assim você passa o troco? Claro que depois, né, a gente tem que se posicionar na vida também. Mas eu sempre tive essa coisa muito do mão na massa. Eu acho que isso abriu muitas portas para mim. Então, como é que isso tudo começou? Eu servi na faculdade, então eu ia lá, batia na porta da melhor nutricionista, da chefe do departamento, o que você tem de projeto? Quero te ajudar. E aí ela me indicava para um, para outro. Quando eu vi, eu estava num circuito, ainda nem recém-formada, né? Estava num circuito da Nata, da USP, em nutrição, sendo próximo delas e me serviu. E isso até hoje essas pessoas, né, geram aí relações comigo e que tornam. Então, acho que o que aconteceu, né? Alguns que não queriam alguns projetos me indicavam. Alguns que eu tinha aberto portas e ajudado, me indicavam. Foi assim que eu fui parar em todas as revistas, porque aí elas não queriam fazer algumas matérias. Tem uma nutricionista para te indicar. Como hoje, algumas coisas que eu não topo fazer, porque não é mais do meu, né, do meu expertise, eu indico para outros, né? E vou indicar sempre para aquelas pessoas que também são mais legais, são mais queridas, né? E estudiosos. E eu fui abrindo, assim, portas, e as jornalistas tinham pressa, elas tinham datas, né, para pauta de revista, e funcionavam até nas madrugadas, e eu ficava até as madrugadas com elas, como eu fico hoje com outros projetos, fazendo matérias, calculando cardápios, organizando isso tudo. Quando eu fui, eu era do grêmio acadêmico da faculdade, nutricionista lá, eu falei, menina, essa academia aqui, ó, classe A, vamos lá bater na porta. Ai, não, mas eu te ajudo, eu faço tudo os bastidores para você. Quando ela foi embora, para quem que ela deu o cargo lá? Para mim. E aí foi quando trilhou, gente, uma simples questão. Eu num grêmio acadêmico, né? Essa indicação que ela me deu depois, que me deixou de legado, porque eu mereci mesmo, foi todo o meu futuro. Lá nesta academia, que eu era uma mera nutricionista, né? Mera não, era a nutricionista do pedaço. Sim, era eu gerei um networking tão importante que depois eu virei empresária lá dentro. Eu tive meu primeiro restaurante. E aí é uma história longa, né? Mas tudo pautado nisso, no servir o outro, sem esperar nada em troca. Tem um livro interessante do Adam Grant, que ele fala, acho que é o Dar e Receber, e ele fala que as pessoas precisam querer dar mais, né? Genuinamente, não esperando nada em troca. Fica aí uma lição que eu levo para minha vida até hoje. Isso é legal, né? Porque eu ia te perguntar, assim, como é que você começou a empreender? E foi a partir dessa academia, né? Que daí você abriu os restaurantes, né? E tal. E foi aí que você começou a construir e começou a entender que, poxa, eu também tenho veia para isso, né? Minha paixão por nutrição é uma paixão verdadeira, mas também tem alguma coisa que corre aqui no meu sangue e que eu preciso também colocar para fora. Que o empreendedorismo, então,
começou assim. E quais foram as dificuldades, assim, que você encontrou logo no começo, assim? Porque isso é uma coisa super bacana, né? Quanto mais você serve, quanto mais disposição a gente tem de servir o outro, melhor, né? E, assim, eu acredito muito nessa lei também, sabe? Quanto mais você dá, mais também você recebe. Mas com certeza tiveram muitas coisas aí que foram difíceis, que você conseguiu, teve que passar. Quais foram essas coisas, assim, que você lembra que realmente foram as coisas mais difíceis que você teve que enfrentar? Primeiro a questão do tempo, né, da priorização e das decisões. Eu era muito nova quando eu comecei isso tudo. Eu tinha acabado a faculdade, estava fazendo um mestrado na USP, então conciliar, né, as decisões de terminar o mestrado, né, que eu estava ali na USP, mas eu também tinha um negócio que eu achei que ia ser uma coisa assim, você nunca sabe, né, como é que vai ser a bucha. Só quando você coloca na prática, aí tem funcionário, folha de pagamento, comprar mantimentos, lidar com cliente, fluxo de caixa e burocracia. Então, para mim, essa questão do tempo, porque eu comecei já fazendo várias coisas, não digo ao mesmo tempo, tocando projetos paralelos, mas até porque eu tenho uma questão de déficit de atenção, hiperatividade, né, diagnosticada aí, então eu sempre muito estudiosa, e para mim, eu tenho que focar aquele projeto, construir e delegar. E aí depois eu não olho mais para ele e começo a tocar outras coisas, né? Então eu me organizo, eu tenho quase que um toque de organização de tempo, agenda, por conta dessa minha, né, fragilidade que me torna alguém mais organizado, nesse sentido, focado, por obrigação. Então, gerenciar esse tempo, essas prioridades, para mim sempre foi ainda é hoje, um grande dilema, porque acaba acontecendo que vem muita coisa e você tem que saber dizer não para algumas. Mas eu demorei muito para dizer não, errei muito por dizer não, por não dizer não. Porque aí eu tive unidades de restaurantes que performaram muito bem. Então, eu tinha 24 anos. Você bota o ego antes de qualquer coisa. Você fala, estão me procurando, eu quero. Eu começo a ganhar dinheiro. Ganhei muito dinheiro, muito nova. Comprei meu apartamento no Jardins, meu primeiro restaurante com o dinheiro que eu fiz. Né? Então, assim, foi muito, muito rápido. E aí você vai achando que tudo vai ser a mesma coisa. Você não faz o quê? Priorização e estudo de mercado. Você escolhe com o coração. Você não escolhe com a racionalização, né? De dizer isso aqui é bom, aquele ali talvez não seja tão bom. Sempre vai ser arriscado. Alguns riscos você vai correr. Se você não arrisca, você não escala. Mas faltava muito instrumento ali para mim de gestão, de questões de financeiras. Eu tive que pagar errando, né? Eu aprendi errando. O que é muito a história de todos os empreendedores. Acho que hoje a informação está mais fácil, empreendedorismo, nos Endeavors da vida, o Sebrae, você tem muito mais ajuda hoje, principalmente com a digitalização. Eu não tive, então isso foi acho que a grande questão. A priorização, e aí saber dizer não nesses momentos, e a gestão principalmente financeira, de entender se aquela unidade seria um bom negócio ou não. Entendi. E você, assim, quando que você entendeu que você sozinha não ia conseguir ir muito longe? Assim, quando que você entendeu a importância de ter pessoas junto com você, né? E de levar também seu sonho adiante, levar as coisas que você precisa adiante? Quando você tem pessoas que te desviam perto de você, você começa a confiar, né? Então eu tive aí não sei se sorte ou a boa energia, e dei a oportunidade para pessoas muito no começo da minha vida já quererem compartilhar do sonho. Dizem que o louco do empreendedor é justamente aquele que vende, né, o seu sonho para o outro querer embarcar. Então foi exatamente isso que eu fiz com uma grande parceira que está comigo até hoje, ao longo desses praticamente 20 anos, que é a Samantha Macedo, que é meu yin yang, meu alfa e beta, assim, né? Nós somos complementares, né? Então, enquanto eu ia lá na frente, falava ela cuidava dos bastidores. Enquanto eu queria fazer coisas novas, abria e iniciava. Ela ia sair costurando com processo, com planilha, né? Não que eu não fizesse a planilha, eu fazia, mas de repente meio bagunçada. Ela ia lá, não é assim, vamos avaliar taxas, impostos. E aí foi um casamento sensacional, né? Então, quando você tem gente que você que me desafia, adoro quando as pessoas me superam, sabe? Quando elas tiram algo que você faz, ela faz melhor. Aí me encanta. Eu já começo a apaixonar e falo, eu quero criar mais coisas para que essas pessoas, né, deem conta. A gente bem sabe, né? Criar mais coisas e mais coisas e mais coisas. Porque eu tenho que, né, continuar tendo função. Porque existiu um momento que eu falei assim, gente, se a gente estiver fazendo a mesma coisa,
né? Elas vão ser melhor que eu tô querendo que elas sejam mesmo. Então eu vou procurando novos desafios para que elas costurem, né? No caso hoje sempre foi a Samantha, hoje a gente tem outras parceiras na história, né? A Carolina Godoy, que está comigo, que eu acho que você conheceu também, de um projeto ela era de Unilever, veio para cá com a gente, e constrói novas frentes aí conosco. Mas essa história de ter parceiros, ter sócios, eu acredito que é muito difícil. Você precisa escolher bem, precisa ser complementar às suas questões, não dá para, né, iguais as competências. Um bom sócio é aquele que tem competências e habilidades complementares. Não que você também não tenha um pouco das deles, etc. Até para que os valores, né? Compartilhar dos mesmos valores é fundamental. E ter esse respeito. Numa sociedade, a gente se vangloria muito, eu e ela, que a gente nunca teve perrengue, sabe? Mesmo nos momentos mais difíceis, que eu olho para ela e falo assim, eu acho que ela não gostou do que eu falei. Mas a gente tem um respeito, aí eu paro. Na hora que eu sinto, é uma sintonia tão grande, eu acho que é como um casamento que dura bastante. Então, esse respeito não pode ser perdido, né? A valorização. Eu consigo olhar para o meu sócio, para minha sócia, e saber aonde ela é forte, por que ela está comigo até hoje, em todos os momentos. E isso faz a diferença. Assim como funcionários também, líderes na gestão, você tem que escolher pessoas boas e você saber, né, o que elas são boas e o porquê que vocês estão juntos até hoje. E deixar as pessoas, dar autonomia para as pessoas, né? Sim. Então, eu falo que eles mandam em mim algumas questões, né? Porque, de fato, eu não tenho essa competência. Essa sabedoria, equilíbrio é importante. E é bem isso, né? De você confiar bastante, tem que ter, assim, os seus valores, né? Porque vocês precisam trilhar aí o mesmo caminho, porque os seus sócios são a extensão de quem você é, mas também tem que ser complementar, né? Justamente por isso, porque senão as duas pessoas fazem as mesmas coisas e vocês não conseguem evoluir, né? Em coisas para explorar mesmo novos caminhos, né? E quando é que você começou a explorar novos segmentos, assim? Porque você é nutricionista e você abriu um restaurante e eu sei de várias outras coisas que você tem, né? Como é que essas coisas começaram a acontecer, Si? Uma levando a outra. De novo, né? Buscando ser servil e buscando gerar essa conexão com pessoas. Então, a consulta, que é a minha empresa hoje, Equilíbrio Latam, que atua no Brasil e na América Latina com projetos de inovação para o mercado de alimentos, bebidas, suplementos. Ela começou, não paro por aí, eu tenho outra empresa, 2 outras empresas, mas enfim, essa empresa que está no mercado há 18 anos, atende as maiores marcas de alimentos, é líder no seu segmento, atende as startups também, porque a gente não faz essa segregação, a gente gosta muito de servir essa mescla e diversidade de perfis de empresas, trazendo nutrição para o negócio, desde uma inovação até a sua comunicação. E foi aí que a gente se conheceu, né? Foi por conta da Equilíbrio que a gente se conheceu, que a gente trabalhou juntas e foi ótimo. Mega parceiras. Pois é, e essa empresa ela surgiu no balcão do restaurante. Olha só. Como? Uma equipe do SBT estava ali, eu já dava palestras na época, mas eu não era uma empresa, eu era Cíntia, né? Sou uma nutricionista, pessoa física, com uma expressão na mídia, atendimentos de várias clínicas, tinha um consultório, várias clínicas, e tinha uma empresa que já tinha suas 3 filiais aí, que era o restaurante de comida saudável dentro de academias, com público que vinha de fora também, os empresários da Avenida Paulista almoçavam comigo, depois eu tive uma loja de rua, que eu chamo de unidade de rua, artistas, né, iam almoçar comigo no jardim, enfim, sempre com foco em saúde. E aí a galera do SBT chegou lá no balcão e falou assim, pô, você pode fazer um projeto pra gente? A gente vai inventar um negócio, gente, aí data, né? Aí mostra minha idade. Mas olha só, vê meu vídeo aí, tá tudo em cima. Tá ótima. E estejam felizes e trabalhem com o que ama, que dá certo. E aí, eles falaram assim, a gente vai lançar o projeto Casa dos Artistas. Você não quer ser nutricionista? A gente paga. Ô pai, eu falei, pai, então tá bom, né? Porque já tava cansada ali de fazer trabalho, eu fazia muita coisa gratuita por conta das revistas, né, escrevi livro e tudo mais, com esse intuito de promover o nome. E aí, acho que foram 2 casas dos artistas, conheci, fazer todo o atendimento, planilha de cardápio, eu tive que montar um CNPJ para dar uma nota fiscal. E aí o nome do restaurante era Equilíbrio, eu falei, põe Equilíbrio mesmo, porque isso só, né, só uma palestrinha, só um projeto.
Depois desse projeto, dizem que rema que vem. Eu gostei dessa coisa de trabalhar para os B2B, para empresas. E aí falei, pô, a gente pode vender esses atendimentos corporativos. Aí comecei a falar com um, com o outro. E os meus clientes do restaurante, Telefônica, Credicar, na época era Credicar, né, que hoje é Mastercard, começaram a me contratar, porque eu comecei a falar o que eu estava fazendo. Sempre cacarejar é bom, viu, gente? Falar que você já fez alguma coisa, ter o seu portfólio, mas falar no cafezinho, na live, é sempre importante. E aí um foi me contratando, outro contratando, eu falei, gente, já sou uma empresa, consolidada em qualidade de vida. Aí uma grande multinacional me chamou, porque me encontrou no navio. Porque eu fui dar palestras de nutrição em navios. Navios do bem-estar. Eu era nutricionista do navio. O povo querendo comer batata frita lá, falando de nutrição. Era legal, né? Eu trazia o chefe, falava de prazer de comer. E aí eu fui mudando. Como era dona de restaurante, você não pode ser nutricionista chato. Naquela época era tudo muito restritivo. E eu trazia uma linguagem de inclusão, de sabor, de cor, de prazer. E aí fui para os navios. E aí um diretor de uma agência chegou e falou assim, gostei dessa sua abordagem diferenciada para uma nutricionista. Vou te levar para um projeto meu. Esse projeto era na Nestlé, né? E lá na Nestlé eu atendi aquela sede inteira, todos os executivos, e aí foi tão bom o atendimento da nutricionista de consultório que eles me chamaram para um projeto de qualidade de vida no restaurante, e do restaurante eu fui para o marketing. Na abertura dos Walmarts no Brasil, eu montei um projeto de nutrição, contratei 40 nutricionistas, levei para o ponto de venda para falar de nutrição de uma forma lúdica no ponto de venda. Um projeto de não sei quantos anos atrás, que até hoje ele é moderno. E aí eu falei assim, gostei disso. Aí fui fazer um mestrado, fazer um MBA em marketing, aí falei, eu vou começar a trabalhar para empresas, e aí toda a história que você conhece. Aí fui para a Unilever, trabalhei com comunicação com profissionais de saúde, aí amplifiquei, né, além de qualidade de vida, fui trazendo comunicação, e hoje um pilar forte do equilíbrio é trabalhar com inovação de produtos. Eu viajo o mundo inteiro percorrendo o que tem de mais novo, quais são as tendências, não só de produto, mas de transformação e inovação para trazer para os meus clientes. Muito bom. Bom, eu sou fã, né, do seu trabalho, você sabe disso, já de muitos anos atrás. E assim, conheço muito da qualidade, né, do seu trabalho, da qualidade do seu conteúdo, né? Eu sei o quanto que tem de estudo por trás disso e o quanto que a sua história realmente agrega, né? E você falou aí durante essa pergunta que você escreveu muitos livros, né? E você escreveu alguns. Aí eu até coloquei aqui minha colinha para não esquecer. Em 2005, né, você escreveu Boa Forma em 8 semanas, né? Depois, em 2014, você escreveu a Nutrição Comportamental. E em 2018, Mindful Eating, né? E quando você decidiu e entendeu que o seu conhecimento podia virar um livro, assim, como é que foi? Porque provavelmente foram 3 livros em 3 momentos muito diferentes, né? Como que foi cada momento e como é que foi essa decisão de escrever um livro? De novo, foi tudo resposta, né? Acho que do que eu plantei. Então foram todos convites. Não foram nenhum dos projetos idealizados por mim. Quando eu pensei em escrever um 4º livro, que agora, desenhei e coloquei lá nas metas. E veio um convite esse ano. Então eu vou começar a escrever um outro livro agora. Ai, que maravilhosa! Então, surge, né? Mas eu não acho que é porque é sorte. Sorte é o encontro, né, do preparo com a oportunidade, não tem essa história? E, então, acho que eu me preparei minha vida inteira estudando esses conteúdos, e a oportunidade surge porque você está ali com as pessoas, conhece. O primeiro livro foi Boa Forma, e era uma coisa engraçada, porque quando eu era criança em Manaus, eu olhava aquelas revistas e falava assim, nossa, né, que legal falar de nutrição. E tinha aquela coisa de uma aspiração, né? Existem uns sonhos aí, uns sonhos escondidos. Sim. Mas nunca achei que ele fosse se tornar, né, algo... E quando, um belo dia, em 2005, né? Eu tô lançando um livro com a revista Boa Forma, que era aquela revista que, né, era o ícone na época e tudo mais. E eu escrevia muito com eles, muito mesmo. Eu varava madrugadas gerando matérias para eles, né? De forma colaborativa mesmo, gratuita. E eles me convidaram para escrever um livro. E eu tinha um trabalho de um projeto que eu tinha com os meus pacientes, que era de 8 semanas, né? Então, eu trabalhava com eles em 8 semanas e eles colocaram, vamos fazer... Aí o título inicial era Programa de 8 Semanas de Nutrição, né? Mas aí, Boa Forma, 8 semanas, veio por conta de um trocadilho aí com a revista. Uma licença poética, né? Que tudo bem. Que
não estou prometendo que ninguém ia ficar em forma em 8 semanas, mas aquelas coisas das editoras. E de lá para cá, muita coisa amadureceu, muita coisa se transformou, muita coisa mudou na minha forma de encarar a nutrição e a alimentação, trabalhar mais a questão dos comportamentos. Na época, né, foi agregando aí muita coisa. E aí veio um momento de vida, tinha acabado de ter meu filho, reunido com algumas colegas que fizeram parte do meu mestrado lá, do qual eu trabalhei junto, um ambulatório de transtornos alimentares, e que mudaram muito a minha visão de nutrição. E a gente falou assim, putz, vamos resgatar, vamos se ver de novo, vamos fazer um evento? Vamos. Aí, um dos apoiadores, né, que é a empresa com qual nós conhecemos, trouxe um workshop sobre era um evento sobre comportamento alimentar. Gente, foi um sucesso. E eu falei, gente, olha isso que a gente acredita, as pessoas estão sedentas. Trouxemos uma speaker internacional. História. Próximo ano, a gente não tinha mais apoio. E na minha vida é assim, né? Se eu encontro resistência, eu crio, né, oportunidade. Não fico dependendo dos outros. Então, vamos fazer nós mesmos. Vamos abrir bilheteria e vamos fazer esse evento. E o evento virou um movimento, que virou um site, que teve um logo, e a coisa vai construindo, o monstrinho vai construindo. Aí virou um livro científico. Aí a nutricionista líder, que é a mais científica, né, a pessoa que é a Marli, que hoje é minha sócia, porque disso virou uma empresa, um workshop, que virou um evento, que virou um livro, e hoje é uma empresa de educação, o Instituto Nutrição Comportamental, que eu tenho a honra, o orgulho mesmo, né, de dizer que ele está mudando a nutrição no Brasil, de dizer que ele está sendo a esperança e o futuro para os nutricionistas no Brasil. Há nutricionistas que falam, se não fosse nutrição comportamental, eu não conseguiria trabalhar como nutrição, eu teria desistido da minha carreira, porque ele engloba os aspectos não só biológicos e fisiológicos, né, do corpo, do comer para isso ou para aquilo, que estamos muito acostumados, mas também nós dizemos que tão importante ou mais importante do que o que se come é o como e o porquê se come. E aí, para saber disso tudo, nós precisamos nos beber, né, de fontes de outras matérias, da psicologia, da antropologia, da sociologia. E foi isso que nós fomos buscar, entender quem estava estudando isso na nutrição. Sistematizamos numa obra que ensina os nutricionistas a ampliar a sua visão da atuação e libertar as pessoas dessas dietas restritivas, antigas e antiquadas, para gerar toda uma mudança de comportamento, com metas, planos, aconselhamentos, sendo um facilitador do processo. E é o livro mais vendido hoje para nutricionistas no Brasil. Olha só que legal. Ai, bom, fãzaça, já falei. E foi aqui, daí né? que veio o convite. Depois desse livro, a editora abriu ainda, uma revista Saúde, que só fazia livros com médicos, me convidou. Falou assim, a gente quer fazer um com nutrição, com nutricionistas. O nutricionista tem que ser você. E aí veio esse convite para... E aí a gente avaliou qual tema teria mais tração. E é um livro lindo, um livro leve, um convite singelo para que a gente mude a nossa relação com a comida por meio da prática de mindfulness ao comer. Ou seja, o mindful eating na hora, não só na hora da refeição, mas no entorno do comer. Respeitando os sinais internos de fome e saciedade, resgatando esse expert que existe ou existiu aí em algum momento dentro de nós, e a gente deixou ele embora, né? Por, enfim, dietas e histórias de vida. Você sabe que você comentou aí uma questão de... Até você passou muito pela questão do propósito, né? E eu queria te perguntar, assim, se ao longo da sua jornada o seu propósito foi mudando, ou se ele foi só adaptando. Porque o propósito nada mais é do porquê que a gente faz aquilo que a gente faz, né? Então, você comentou que no começo... você saiu de Manaus, você queria cursar nutrição, você veio para a melhor faculdade, você aprendeu, aí oportunidade, você criou um restaurante, aí disso você receberam alguns convites, né? E aí você foi trilhando aí, a vida também foi te jogando novas oportunidades, você estava preparada, então você abraçou com unhas e dentes e aí foi, né? Hoje eu também sei que você acaba educando também o seu próprio mercado, né? Então você trabalha muito com as nutricionistas também para ampliar esse mindset, né? Para educar também de acordo com a sua história, com a sua visão, aquilo que você acredita para a nutrição no Brasil como um todo, né? E realmente criar um movimento. Então, hoje eu sinto que você, obviamente, você começou como Cíntia Antonácio, né? E aí você tem hoje várias empresas, mas o que tá por trás dessas empresas é a Cíntia, né? Uma pessoa que é referência na área, uma pessoa que tem muito know-how, que sabe muito, tem muito conhecimento, sabe muito do que faz e do que fala, e aí está endossando tudo isso. Ao longo do tempo, o seu propósito mudou? Ele se adequou? O que você acha que aconteceu?
Se a gente pensar numa energia inovadora, que eu falei que é o nome da minha história, essa energia, ela é muito forte hoje, mas para ela se reestabelecer, ela precisou passar também por um momento de recarga. E tem alguns momentos que você tá numa adrenalina do to-do, né, do fazer, da pressão, que você não se conecta. A gente falou muito de fontes, que a gente tem todos os gurus aqui, né, que a gente tem todas as informações, as leituras, os livros, as palestras, os cursos, mas tem uma fonte que a gente precisa beber, que é a fonte interna. Essa fonte interna, né, do quem sou eu, né, who's myself, quem sou eu mesmo e o que é que eu faço, qual é o impacto de fato daquilo que eu faço. Tem uma hora que a gente, né, isso foi muito claro na minha trilha para vir para Manaus, para montar meus restaurantes, meus atendimentos. Foi muito claro quando eu montei a consultoria, mas em algum momento automatizou, né, pela lado da minha empresa tem 20 anos. E aí, nesse momento, eu precisei resgatar um pouco. Aí tem algumas coisas que acontecem na nossa vida, nós somos um único ser, né? Pessoa, mulher, tudo acontece ali. Aí foi justamente o primeiro momento que eu me separei, depois um momento... mas ainda assim eu não consegui, né, reconectar tão forte. Porque depois da separação também tem o lado da... Vamos cair na vida, né? E resgatar algumas coisas da vida que a gente não viveu. E aí você quer se divertir, isso tem uma adrenalina também, de não reconexão, de só viver, sair. Todo mundo tem suas fases. E a fase da maternidade, para mim, ela foi muito rica. E também pelo momento da minha vida. Eu fui mãe, né, com um pouco mais de idade, então... E a minha empresa estava muito bem, eu estava muito bem já de vida. Eu tinha falido praticamente alguns restaurantes, acho que isso é importante falar, a gente só fala da vitória, né? Mas eu cheguei a ganhar muito dinheiro com todos os restaurantes. Como eu montei muitos, eu perdi muito também, né? Então eu fali algumas unidades e preservei outras, mas perdi em algum momento essas unidades, né? E aí eu estava num momento de recuperação já, estava bem, né? E fazendo outras coisas mais desafiadoras, trabalhando com a consultoria muito bem. E aí vem um momento de você falar assim, o mundo mudou também, o mundo mudou. Então eu não posso comunicar tudo desse jeito. Eu não posso pegar para a indústria e dizer que eu vou, né, olhar para ela e ver quais são os pontos fortes. Existem muitas fragilidades, eu quero ser um agente de mudança. E aí eu comecei uma jornada, além do nutrição comportamental, né? Eu comecei uma jornada de viagens para o mundo todo, para tentar entender quais eram os grandes movimentos. Não precisava ter viajado o mundo, tá? Viajei porque os grandes eventos acontecem lá fora. Então fui para Expo West, IFT, fui para South by Southwest, enfim, para os eventos próprios de nutrição também. Percorri essa jornada toda. Agora, recentemente, voltei da Alemanha, do pessoal do MIT, que tem um braço na Alemanha com a teoria U. Fui me especializar nisso, nos projetos de inovação, que trazem inovação para Decathlon, Natura. Então, estava lá com os experts para entender quais são os movimentos, né? E aí vi que eu queria trilhar essa história do propósito, que é não só comunicar de forma responsável, não só trazer a nutrição para ajudá-los a inovar, mas cutucar essa comunidade da indústria de alimentos, sim. Dizer, olha, nós vivemos na era do antropoceno, a gente mudou o ecossistema, nós temos como abastecer de fontes locais, trabalhar o locavorismo. Sei que vocês trabalham com grandes margens, com grandes processos, mas assim mesmo ainda dá. Olha aqui as empresas que estão fazendo isso lá nos Estados Unidos, lá na Europa, e eu comecei a construir relatórios, dar palestras, trazer cases, e remexer a equilíbrio nesse sentido da inovação. Acho que esse foi um ponto. E aí, pensando na minha cadeia como um todo, tinha um pilar aqui que era o nutricionista, que eu vi que estava aberta a mudança, quando a gente trouxe essa coisa da nutrição comportamental. Só que eu vi que ela gostava de estudar só. Aí ela sempre estuda. Aí me convidaram de novo para fazer parte do conselho de nutricionistas, né, representar a minha classe. Cheguei lá, a mulherada reclamando. Falei, gente, eu não consegui reclamar uma vez na vida, nem quando eu estava na pindaíba sem dinheiro. Não, elas têm que entender que elas podem empreender. Aí eu criei, nessa época, acabado de voltar do Vale do Silício, montei uma escola de empreendedorismo, uma outra escola, já tinha uma, para os nutricionistas saberem gerir suas carreiras. Pelo menos estou nos nutricionistas por enquanto. Mas ensino para eles o Canva, gestão de marca, planilha financeira, tudo aquilo que para mim foi uma dor. Então, não só pelo incômodo do que eu vi eles reclamando, mas hoje eu sinto uma mudança de propósito maior. Se antes eu tinha ali, né, aquela concorrência acirrada, quero ganhar um projeto, ainda tem, de certa forma, quando você trabalha numa empresa. Sim. Mas hoje existe uma Cíntia por trás, muito mais no aspecto da abundância, do compartilhamento. Eu quero entregar, eu quero dar. Sempre teve, mas acho que hoje ele é ainda maior. Existe um propósito que eu resgatei por meio dessas novas iniciativas,
equilíbrio, revisitada, né? Aham. Da nutrição comportamental, trazendo uma nutrição menos funcional e mais, também funcional, mas mais dos aspectos, a gente fala que o comer é um ato psicossociocultural, ou seja, biológico, comer faz bem, faz, mas ele é psico, ele é sócio e é tua cultura também. E o Kiwi Lab, que é essa escola para nutricionistas. Então, por meio dessas empresas, eu consigo revisitar esse propósito de devolver algo que, para mim, né, isso tudo foi parte da minha vida. Como eu devolvo, como eu construo Cíntias dentro de pessoas únicas que existem aí, tem esse potencial, elas têm, todos nós temos, né? Desde um cara que está lá no P&D de uma empresa e que fala que é custo. Será que não é muito mais uma comunicação 360 dentro da própria empresa, direção, galera toda da inovação, com pessoal de marketing, vendo, entender para onde a gente vai daqui a um tempo? O que a gente pode fazer hoje de inovação que caminhe para lá? Né? Nutricionista, não dá, é a blogueira. Será? Né? Todo mundo tem essa oportunidade. Então, acho que esse é o meu momento aí de propósito e de reconstrução. Que tá por vir? Espero que boas coisas ainda. Tá, com toda certeza, porque com essa mentalidade aí super fértil, né? E assim, e você também correndo atrás das coisas, fazendo o negócio acontecer, eu não vejo você parando, não vejo você se acalmando em nenhum momento, assim. Eu vejo você sempre produzindo muito. Eu te digo que parar de uma vez não, mas hoje é algo que mudou muito e até nesse momento, né, dessa busca pelas fontes de abastecimento interno. Hoje eu medito, hoje eu tenho as minhas manhãs, eu não marco reunião muito cedo, as minhas manhãs cedinho, né, antes das 9, o dia para mim. Então, eu faço exercício, né, sempre fiz, mas eu fazia na loucura, em outros momentos, mas ou abria mão de fazer. Então, hoje, as manhãs, de fato, são para mim, porque são muitas frentes e muitas responsabilidades e desafios, né? Lidar com a indústria de alimentos, lidar com uma quebra de paradigmas e status quo na nutrição, requer foco, requer criatividade, e isso... a gente precisa estar bem, né, para poder gerar esse... E requer também muita energia, né? Porque, às vezes, energia física, energia mental, né? Então, a gente precisa estar muito bem mentalmente pra gente também conseguir se doar, né? Eu acho que, hoje em dia, as pessoas hoje entendem muito essa questão da importância da meditação, da importância de você ter um tempo pra você, porque só quando você tá cheio de você que você consegue se doar também pro outro, né? Eu acredito muito nisso. E vivendo essas loucuras aí do mundo corporativo, hoje eu dou muito mais valor, porque também era no espaço que dava e se sobrava tempo eu fazia. Hoje não, hoje é o espaço, é o que eu tenho pra mim e aí depois eu vou também construir pro outro. E se, pra gente poder fechar, porque assim, esse papo poderia ter horas e horas e horas aqui, né? Que, enfim, tem muita coisa ainda aí pra falar. Mas eu queria fechar com você perguntando quais são os seus maiores medos. Assim, o que você... Porque você sempre foi muito motivada, né? Sempre correu atrás, etc. Mas tem algum medo aí? Quais são os seus medos, se você tiver? Eu tenho medo de me arrepender de não fazer. Porque eu já me arrependi muito do que eu fiz e eu te confesso que, assim, tenho zero dor. Porque eu falei, foi necessário para eu chegar até aqui. Mas o de não fazer, eu morro de medo, né? Então, quando hoje... e eu acho que continua, né, essa questão da decisão. Porque é uma questão de decisão. Eu falo que sucesso é uma questão de decisão. Você decide ir ou não ir. Você decide. Quando você vai, não deveria ter ido. E quando você não vai. Mas eu prefiro decidir ir e depois dizer, putz, vou parar, do que falar assim, ver um bonde passando, né? Eu nunca vi os bondes passando. Eu acertei muito na minha vida. Quando eu montei os restaurantes, ele era único nesse sentido. As pessoas chegavam lá e falavam, isso aqui é uma franquia americana? Porque isso aqui é muito 10. Eu tive um cara me imitando em Madrid. Eu fui visitar, uma prima minha estava lá e o indivíduo me imitou completamente em logo. Então eu falava assim, nossa, se eu sou benchmark para isso, né? Eu era uma menininha de 26 anos na época, quando eu montei tinha 24. Então, eu sempre fui aspiração para as pessoas nesse sentido. Isso me dá muito orgulho, me dá muita vontade de continuar fazendo. Espero que não me imitem, né? Mas a gente sabe, a gente vive me muito usem como referência, né? Mas não imite. Mas imitam, não tem jeito. E aí com nutrição, essa nutrição diferente que a gente criou também, né? Muito
muito único. Agora com o empreendedorismo tem um modo, né? Muita gente fala de empreendedorismo em várias áreas, mas a gente tem uma questão muito única de o que falar e a força a característica da marca. Então, eu penso em algumas coisas e eu falo assim, ai, será que eu vou? E hoje eu não posso ir sozinha, então eu tenho equipe. Então, o meu maior medo é não conseguir ser convincente o suficiente para levar para aquele lugar que eu quero. Então, eu tenho buscado cada vez mais argumentos, estudos, para saber quais os caminhos tomar. Então, a gente está no meio de uma encruzilhada aí, a gente acabou de montar um negócio novo que estava super no papel, e aí chegou esse momento aí de Covid, e a gente falou, vamos lá, vamos fazer essa plataforma. É uma plataforma que se chama BHB Food, que é nova, minha diretora lá, a Carol, tá lá, super mergulhada nesse processo, e é podcast, e é conteúdo que a gente está trazendo para o mercado de alimentos. Ousamos, bhbfood.com, uma comunidade aí da indústria de alimentos, suplementos e bebidas, que nós ousamos. Vamos ver, né? Então fomos, eu tô indo. Exato, mas e tem que ir. Tem que ir. Tem medo, vai com medo mesmo. Eu tenho medo de não ir, né? De negar, de parar. Aí eu tenho esse receio. Mas acho que eu tenho mais ido e acertado do que parado, então... Certeza. Tá tudo certo. A sua história mostra, né? Então, assim, você... É aquilo que eu falo, né? Mais do que a gente falar, é o que a gente faz. Então, tudo que você fez mostra muito isso, né? E eu tive o prazer de cruzar aí o seu caminho, te conhecer há uns aninhos aí atrás. E desde que eu te conheci, eu continuo te acompanhando, né? E assim... É nítido, né, a sua história, o quanto de lá pra cá também você criou ainda mais, né, todas essas outras empresas que você foi criando, os seus outros projetos, então eu vejo você, assim, muito como também fonte de inspiração, né, porque tem muita criatividade, tem muita força de vontade, tem muito conhecimento e você é uma pessoa que vai lá e faz, né, o que eu gosto muito, assim, porque vai muito de encontro à minha personalidade também, sabe, não tá bom, então vai, muda, faz alguma coisa, mas não reclama. Né? A gente tem que assumir essa responsabilidade, tem que enfiar as caras, assim, tem que arriscar, né? Ai, sim, muito bom. Queria super te agradecer também pelo seu tempo e por todos os conhecimentos, né? Assim, toda a sua experiência que você também passou. E é muito bacana, porque serve muito de inspiração, né, para outras pessoas. E é esse também um dos objetivos daqui, de eu fazer, né, de trazer pessoas para poder compartilhar as histórias. Porque é muito bom quando a gente vê o sucesso, mas também saber como que a pessoa conseguiu chegar até lá. Acho que isso motiva muita gente que talvez esteja aí no começo, sabe? Lá no comecinho da sua carreira, enfrentando algumas dificuldades como você enfrentou. Talvez a sua história também consiga inspirar e fazer com que essas pessoas passem por isso de uma maneira melhor. Muito bom. E se a gente está aqui por algum motivo, é porque nós cultivamos relações boas, né, Erika? Acho que você, tanto do lado daí, acreditou e mesmo em momentos difíceis, a gente não perdeu elos. Então, creio que muito dessa trajetória que eu falo, que as coisas voltam e os convites vêm, as oportunidades aparecem, elas aparecem porque a gente cultiva boas relações nesse trabalho e que o fim é importante, você ganhar uma concorrência, você ter um job no final, claro, você quer esse fim, mas não às custas do meio, né? E esse meio, ele tem que ter paixão, tem que ter relações positivas, e acho que a gente combina muito esse sentido, porque a gente curte o meio, né? Curte o caminho. Curte. E se ajuda nesse processo. Eu lembro até hoje quando você foi em casa me visitar, né? Então, como a gente faz as relações de trabalho, que você não precisa estar todo com essas pessoas, elas não precisam ser o seu círculo de amizades do dia a dia, porque não foram seus colegas de infância, não são o seu métier ali, mas nós somos, no final do dia, um único ser. E eu acredito super nessa mescla. Sim. Tanto para os funcionários, eu recebo eles na minha casa, às vezes com uma verdinha no final do dia, porque a minha filosofia trate eles como se fossem os melhores amigos. E os clientes, eu acredito que são a mesma postura. É uma postura de vida. Exato. Obrigada por fazer parte e por aceitar essa sintonia. Imagina, obrigada a você por tudo.
E a gente segue, né? A gente continua aí, porque ainda tem muita história pela frente. Então tá bom. Né? Brigadão, viu, Obrigada. Si? Um beijão. Beijo, tchau.